Bom, vamos lá, vamos falar então de STF. Barroso, aquele que acha que Cesare Battisti era inocente e João de Deus tinha poder transcendente, ele ficou chateado, gente. Ficou chateado. Ficou indignado com os presos do dia 8 de janeiro que não aceitaram fazer acordo que tinha exigência de admissão de culpa. Mais da metade dos 1.200 presos não aceitaram. Parece uma manifestação ideológica, essa coisa bárbara que um ser da razão e da luz, como eu, iluminado, não tem. Eu não tenho ideologia. Eu olho a razão, a ciência, e por isso eu sou petista. Gente, parabéns a mais da metade dos presos políticos que não aceitaram uma confissão de um crime indevido. Isso é coisa de julgamento soviético. O Brasil virou comunista. E o Barroso, comunista que é, está incomodado com o fato de que inocentes não querem aceitar a culpa. Afinal de contas, é tão prático esse acordo, volta às suas vidas, vai trabalhar daqui a pouco. Ele não entende, como todo materialista, como todo secular, que tem a religião política no lugar da religião de Deus, ele não entende que há mais do que pão para certas pessoas. Há Deus, há dignidade, honra, palavras cafonas para um iluminado. Enquanto isso, Olavo de Carvalho sendo profético uma vez mais. Chegará o dia em que a internet se tornará a maior ameaça à ditadura brasileira e o governo desesperado tentará de todas as formas regular e censurar, mas falhará miseravelmente. Muita gente lembrou dessa frase quando o Elon Musk deu aquele drible da vaca, jogou o IP do X no Cloudflare e o brasileiro teve um dia de liberdade. Foi o tema da minha coluna para a Revista Oeste. Assinem, a melhor revista do Brasil. E nada como ter o gostinho da liberdade por um dia, que a gente já tinha esquecido. Muita gente com medo de multa de 50 mil reais, ficou quietinha. Naquele dia saiu tuitando, falou, caramba, como é bom poder falar na praça pública. Liberdades básicas, né? Que não existem mais no Brasil, que não tem mais democracia. Então, meus amigos, essa era a imagem do Xande tentando desconectar o X. Só que a alegria de quem defende a liberdade dura pouco em país tupiniquim comunista. E a verdade é que parece que o Elon Musk teve que sucumbir. O X foi acusado de ter driblado o bloqueio pelos provedores. A plataforma alega que não teve a ver com o Brasil, teve a ver com questões operacionais e técnicas. Isso não convenceu a ditadura brasileira. Criar esquemas contra ordens judiciais é mais grave do que descumprir leis, escreveu a jagunça Camila Bonfim, da Globo News. Ou seja, a imprensa podre dando pseudo-argumentos, criando narrativas para a perseguição do Elon Musk. E o fato é que até o jagunço da Anatel disse que a manobra do X foi coisa de pirata. Ou seja, todo mundo se uniu para dizer que o Elon Musk estava tentando desrespeitar ainda mais leis de um país tão republicano e democrático como o Brasil. E para provar isso, o Moraes foi lá e multou em 5 milhões de reais pelo truque que ele acha que aconteceu a Starlink, que é uma empresa que não tem nada a ver com a X, a exceção de um sócio grande em comum. Então, insegurança jurídica à torta e à direita, né? E como é que fica agora? O Elon Musk deu marcha ré no foguete do X. O Gustavo Gaia conversou com o Musk por 30 minutos, diz que não é bem assim, tá? Que a coisa não é tão simples. Ele me disse que o X não pode ficar muito tempo suspenso, porque isso sim mataria o algoritmo, né, de inteligência artificial, que é como um organismo vivo, precisa ser alimentado. Ele também disse que precisamos do X para tirar Moraes, ou seja, de fato, se você mata o único instrumento que restou para a direita, ainda que com VPN, coisa e tal, como é que vai ser?
já perdemos. Tudo isso é verdade. Mas eu me reservo o direito de achar que o Elon Musk pode ter pensado da seguinte forma: eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu denunciei o cara, criei apelido, colei a pecha de Valdemorte, o mundo todo viu, criei uma página para provar os crimes do Alexandre de Moraes. E eu sou apenas um playboy bilionário, um empresário, que gastou 44 bilhões de dólares da sua fortuna para libertar o passarinho azul do Twitter. Agora é com vocês. O povo brasileiro não vai ser salvo por um empresário bilionário americano. Ou podemos esperar o Donald Trump voltar à Casa Branca, se voltar. Mas, de novo, o povo brasileiro tem que se salvar. Foi o tema da minha coluna de hoje na Gazeta do Povo, melhor jornal do Brasil. Assinem. E é uma conclusão meio óbvia. Se o brasileiro acha que cabe a um bilionário estrangeiro gringo lá salvá-lo, talvez o Brasil não mereça ser um país livre. Já pensaram por esse prisma? Então, é o que tem chamado minha atenção, infelizmente. Eu sei que tem muita gente boa no Brasil. Eu sei que vocês, 15 mil que estão me acompanhando agora, são pessoas aguerridas. Muitos estavam lá no 7 de setembro, fazem sua parte, mandam mensagem para os senadores. Mas e o resto? É um país de 220 milhões de pessoas. A elite podre fez o L, Armino Fraga, João Moedo. A imprensa, na mão de vagabundos, defendendo banimento do X, multa de 5 milhões para Starlink, que não tem nada a ver com a história. Quer dizer, vagabundos. E muita gente indiferente. Essa que é a verdade. Ah, não bateu no meu bumbum ainda? Ah, dane-se, tá bom, fiquei sem o X. Vou fazer piadinha no Instagram. É um país que mereça ser livre? Eu acho que é uma pergunta honesta, quase foi o título da minha live hoje. O Brasil merece ser livre? Eu acho que nós temos que fazer essa liberdade. Essa pergunta sobre liberdade, sobre o apreço à liberdade pelo povo brasileiro. Uma parcela eu sei que tem, como o Davi Sácer. Minha conta foi retida novamente no Brasil. Não sei até quando irá essa injustiça, mas minha vida segue mesmo sem poder me expressar por aqui. Tenho um ministério a cumprir e enquanto minhas canções puderem ser ouvidas, minha voz não será calada. Deus continua no controle. Quantas pessoas têm a determinação, a resiliência, a coragem de um Sácer, de um Monarque, de um Alan dos Santos, de um Paulo Figueiredo, desse que vos fala? Aliás, minha conta também voltou a ficar retida e, by the way, o CNJ votou para arquivar o meu pedido pelo meu advogado de investigação no conflito de interesses do Tagliaferro, seu cara que comandou o meu inquérito para criar meu dossiê, uma vez que na Vaza Toga ficou claro que ele cumpria ordens ilegais do tipo: vai lá atrás do Constantino e vê mais o que você consegue encontrar do juiz. Como diz meu advogado Rodrigo, é tão surreal isso, sequer querem investigar. A decisão do juiz do CNJ é, basicamente, não, nada para ver aqui não. Houve um direcionamento, uma intervenção, mas é normal, porque o TSE tem poder de polícia. É um argumento de puta. Cá entre nós. Ah, a gente dá nome aos bois. Presidente Lula nomeia ministro Mauro Campbell Marques para cargo de Corregedor Nacional da Justiça. Está no CNJ esse sujeito aí. Então, existe justiça no Brasil? Eu sei que não. Mas o meu caso vai para cortes internacionais. Já está. Eu fui o primeiro brasileiro, eu, Flávio Gordon e alguns outros, a entrar na Corte Internacional denunciando o inquérito do fim do mundo quando ele nasceu. Eu ainda não era réu ou investigado nesse inquérito. Com 2 anos de punição insana, que qualquer crime que eles inventem, para mim, não teriam esse tipo de punição. E eu já estou sofrendo a punição há 2 anos. Por isso que eles não querem julgar, não é mesmo? Bando de canalhas, golpistas. São golpistas. Aliás, eu recomendo muitíssimo a entrevista do meu amigo Paulo Kramer ao José Fux no Estadão essa semana,
em que ele diz que o Brasil está em marcha lenta, sofrendo um golpe. Eu até brinquei com ele, mandei uma mensagem para ele, ele riu, falando assim, Kramer, excelente entrevista, porque ele mostra tudo que há de absurdo e de teste com a população brasileira que vai passivamente aceitando cada vez mais desaforo, né? Que nem sapo escaldado. Mas eu falei assim, só discordo do marcha lenta. Para mim tá naquela velocidade 2 do WhatsApp que a gente escuta as tias. A pressão de fora existe. Maria Elvira Salazar, Rick Scott, Chris Smith e Gimenez mandaram cartinha dura para o Antony Blinken dizendo tem que revogar o visto do Alexandre de Moraes. Esse cara é um criminoso, está censurando cidadão americano, tem que fazer alguma coisa. A Salazar propôs um projeto de lei para censurar, barrar os censores nos Estados Unidos, citando nominalmente o Moraes. Então, os Estados Unidos fazendo sua parte. A oposição no Senado tentando fazer sua parte. Esbarrando em quê? No centrão fisiológico, nos canalhas do PSD. Não vote 55, como a campanha do Gaia. PSD é cúmplice do Alexandre de Moraes. Quem é do PSD? O Kassab, que está no governo do Tarcísio, em São Paulo, e o Rodrigo Pacheco, cúmplice do Alexandre de Moraes, que está cético com o Alexandre de Moraes. O Geyer revelou que na conversa com o Musk, ele disse, eu não recuei, eu preciso temporariamente fazer isso. Não sei se deviam ter revelado isso, né? Mas o Alexandre de Moraes está cético com a decisão do Elon Musk. Tomara que seja um xadrez 4D de um bilionário genial que dá marcha ré em foguete. Porque se for algo diferente, se ele jogou a toalha e cansou, nós estamos lascados. Ele deu a entender, né, que o malabarismo foi mesmo em relação ao Brasil. Ele deu. Qualquer mágica suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia. Só que não deu muito certo. Teve que recuar e hoje eu tenho minha conta como retida. Elon Musk, concordando com Michael Schellenberger, disse: nossa civilização democrática liberal depende da liberdade de expressão, ou seja, depende do X. Depende do X. E todo mundo está contra o X. Não é um embate entre Alexandre de Moraes e Musk. É um embate entre Alexandre de Moraes, China, Rússia, Irã, Venezuela, Cuba, Partido Democrata e Elon Musk, Trump e alguns defensores da primeira emenda americana. Essa é a luta. O sistema anda avançando tanto, que o TSE proibiu a Polícia Rodoviária Federal de trabalhar no dia da eleição. Porque, como retaliação, a PRF, que trabalhou bem na última eleição e pegou até ônibus com dinheiro vivo, 4 milhões de reais. Para quê? Para compra de voto? Voto de cabresto? Do PT, claro. O Silvinei Vasquez foi punido com prisão por 1 ano, sem crime cometido. Até o Alexandre de Moraes disse, ninguém foi impedido de votar na eleição. Então, por que ele segurou 1 ano de prisão para o Silvinei, alegando que a PRF impediu gente de votar, basicamente? E agora, eles querem proibir a PRF de trabalhar no dia de eleição. Vai dar certo, façam suas apostas. Tarcísio 2026 é a esperança do meu amigo liberal, Rubem. Boa sorte com esse grau de ingenuidade. Não é à toa que no grupo que a gente participa, o apelido dele é Poliana. Fui eu que dei o apelido. Esse é o Brasil, meus amigos. Moraes mantém mãe de 2 crianças presa por 14 meses, sem denúncia. Isso por si só já choca qualquer pessoa decente. Não tem mais quase gente decente na imprensa, à exceção da Gazeta do Povo e da Revista Oeste. Agora, além disso, tem o contraste. Dias Toffoli manda soltar o cantor do PCC preso na Argentina. Ou seja, é um poder judiciário que protege bandido, não quer que acabem com a saidinha, nem o Congresso aprovando lei de marginal, mas mantém por meses e meses uma mãe de família sem ficha criminal, presa por nada. Isso é um país razoável?
Dá para tolerar um país desses? O Brasil cansa? Não, meu bordão está ultrapassado. O Brasil exaspera, enlouquece. O Brasil não é um país sério. O Brasil é um puteiro, sendo que bordéis de esquina são mais limpinhos e mais bem organizados do que essa porcaria. O golpe em câmera lenta que eu mencionei não é em câmera lenta, tá? Está acontecendo rápido demais e isso é o que me assusta. O Brasil está virando a Venezuela, eu estou vendo, vocês estão vendo, a olhos vistos. E ninguém faz nada, não tem muito o que fazer, né? Vamos virar a Venezuela, então. Pelo visto, paciência. Vamos manter alguma esperança. Afinal de contas, é a última que morre e o Brasil é o povo da esperança. Mas que tá difícil, tá, né? O Moraes autoriza a Polícia Federal, que virou jagunço federal, a monitorar casos extremados do uso de X. Olha, nós chegamos a um ponto em que a justiça brasileira, na figura desse sujeito diabólico, toma decisões assim. Não, Polícia Federal vai lá investigar casos extremados. Sim, mas o que é um caso extremado, Vossa Excelência? O cara acessou 3 vezes por dia. Por que não 5? 6? 40 gramas de maconha e 2 usadinhas de VPN. Vai. Ficamos assim. Ludmila Lins Grilo fez a pergunta certa, retórica. Qual a atividade profissional mais desonrosa? Rapariga de OnlyFans, cafetina de cabaré ou a Polícia Federal caçando internauta tuiteiro? Que vergonha. Uma instituição que já foi respeitada pelo povo. Deixar virar isso. E estou apenas cumprindo ordens. Não vai colar quando contarmos a história dessa fase sombria do nosso país. Lembrem do julgamento de Nuremberg. Sim, vocês são vassalos, cadelinhas de um tirano desvairado. Enquanto isso, eu recomendo aqui desobediência civil, VPN, e a Proton está falando que a partir de hoje vai disponibilizar servidores gratuitos da Proton. Antes das eleições, queremos garantir que todos tenham acesso livre e irrestrito a informações e prevenir quaisquer tentativas de interferência ou campanhas de desinformação. Lembrando que todo o discurso do tucano Alexandre de Moraes é isso. Ele até diz no espaço: queremos impedir desinformação de extrema-direita nas eleições. Ou seja, queremos impedir que as pessoas votem na direita, porra. Tem que voltar ao teatro das tesouras, só tucano e petista fingindo que são opositores. Direita permitida. Tarcísio. Desentendeu-se ali com o Tarcísio, dizem, no 7 de setembro, mas rapidinho volta ao acordo, porque o Tarcísio elogiou lá na Gilmar Palusa o STF. Tem gente que defende esse nível de pragmatismo. É um Alckmin novo. Se continuar nessa toada, não alimenta muita esperança em mim. Se alimenta em você, que bom. Você é mais otimista, você tem uma vida mais feliz. Você é poliana, como meu amigo Rubem.